lá na coordenação esse plano de formação. Está muito incipiente, a gente começou a conversar agora, chamou o SUAS para colher um pouco deles, da experiência deles, sobre o plano de formação deles. A gente sabe que eles lá têm uma coordenação para trabalhar só isso, a gente ainda não tem esse espaço, nem o número de servidor necessário, mas está no nosso planejamento. E aí traria todas as atividades de formação e capacitação para dentro desse plano de formação, porque a gente tem várias atividades sendo realizadas, mas são pulverizadas. A intenção é um pouco estruturar e organizar todas as oficinas, as capacitações, as formações com gestores, tanto os gestores estaduais e municipais, quanto também com os atores, os movimentos sociais. Então, o TED de vocês está um pouco nesse âmbito. A gente, quem sabe, até o final do ano a gente consiga, o início do ano que vem, fazer esse lançamento desse plano, e a gente vai ter até o auxílio de vocês, está bem no início, mas a gente começou a discutir, e à medida que for sendo construído, eu vou conversando assim com a Cristina e tudo, até para acolher de vocês um pouco, escutar, vocês que têm expertise nessa área, a universidade, na formação e na capacitação, mas é uma necessidade. Então, um pouco assim de onde está o TED, como que isso surgiu, e as nossas necessidades em relação à formação, capacitação, atualização, construção de material, que está tudo muito ainda fragilizado, né, na nossa coordenação. Eu acho que é isso, Cristina. Tá ótimo, Cíntia, perfeito, né? Acho que nesse momento a gente montou uma breve apresentação aqui, Cíntia, para, né, acho que muita coisa tu já falou, mas a gente resgata um pouquinho onde que a gente está, porque e aí apresenta especificamente esse TED, que a gente queria sair daqui hoje, pelo menos pactuando contigo algumas questões de prazo, de início, de prioridades, né? A gente está com algumas dúvidas, e aí eu vou passar para a Milena dar início a isso. E aí, Cíntia, eu queria aproveitar esse momento também para dizer assim da minha alegria, né, quando tu fez o contato e de eu ter a Milena, né, nós termos o grupo iniciando o doutorado, foi muito perto do teu contato com a gente, né? A Milena é uma apaixonada pela temática, não só ela, todo mundo que está aqui, né? Já te falei, o grupo do TRC, acho que tem essa característica, assim, esse brilho nos olhos em tudo que envolve a segurança alimentar do CISAM. E aí isso casou no momento que a gente vem com esse dificuldade mesmo de recurso para pesquisa, para pós-graduação, e a Milena iniciando doutorado, então para a gente foi muito bom contar com ela. O Mick também estava encerrando, né? Ele vinha aí como estava trabalhando com o Ministério da Saúde num projeto também de formação grande, né? Envolvendo a professora Maria Cristina, a professora Patrícia, Departamento de Saúde Pública, era um financiamento grande com o Ministério da Saúde para formação, prevenção da obesidade, então estavam finalizando, né, Mick, esse processo, quando veio essa possibilidade do Ministério da Cidadania. Então, eu acho que para a gente chegou numa hora, assim, muito oportuna, né, e que a gente precisa e quer voltar a trabalhar. Então, passo para ti, Milena, e a gente vai conversando. Tá certo. Cíntia, a gente pensou, então, como a professora Cristine falou nessa apresentação, só para embasar, então, a nossa conversa. Depois a gente disponibiliza esse material para você. Eu não vou citar tudo que está escrito nos slides, até porque a gente tem pouco tempo, tá? Então, eu vou tentar passar bem rapidinho para a gente só ir ter o nosso ponto de partida. A gente organizou, então, essa apresentação nas principais características do projeto, quem vai ser a equipe que vai executar, um pouquinho do nosso histórico para te conhecer a gente, as metas que a gente pactuou no TED, o cronograma estabelecido no TED, e também tu vai ver que a gente tem algumas sugestões, assim, de datas, assim, por conta desse períodozinho, né, que a gente teve em conseguir o recurso, tramitar tudo dentro da UFSC. Então, o proponente, né, o Ministério, o convênio, um montante que foi enviado. Aí é que a gente resolveu, né, estabelecer um pouco das datas de como que aconteceu, né, a vigência do TED, a vigência, então, do contrato fundacional, aqui no nosso caso, é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, FAPEU, né, a gente iniciou o contrato em fevereiro, e também quando que caiu o recurso, né, quando foi possível, quando que ele veio para a UFSC, que foi, então, no dia 24 de março.
Nós contamos, então, com a participação de todas essas professoras na execução da coordenação, professora Cristine, Maria Cristina, Cláudia, professora Débora, ela não está agora aqui com a gente porque ela está em licença maternidade, e também contamos como a fiscal do projeto, a professora Lúcia, ela não faz parte do TEARSAM, mas é assim que se organiza a tramitação dentro da UFSC, né? Tem um professor do departamento de nutrição que ele fica responsável, então, em ser o fiscal, para dizer como que está, se está de acordo, então, em fazer esse acompanhamento externo quando não está atuante. Então, a gestão âmbito do Ministério, né, você e a gestora substituta, e a equipe técnica, então, eu e o Miquilenon Machado. Ainda temos previstos, então, de acordo com o nosso TED, novas contratações, que incluem, então, bolsistas de graduação, bolsistas de pós-graduação e assessores técnicos, para diagramação de material e revisão, né, que são materiais que a gente está previsto. Cíntia, então, como a gente comentou sobre essas possíveis parcerias, para te conhecer um pouco melhor, o nosso grupo, então, ele inicia em 2015, ele é vinculado à UFSC e o Departamento de Nutrição e de Saúde Coletiva. A gente trabalha em conjunto com movimentos sociais, instituições públicas e setores governamentais. Nós desenvolvemos pesquisas, ações e formações relacionadas a diferentes vertentes, relacionadas ao CISAM e à PNSAM, relacionadas a planos, dispositivos legais, situação municipal de SAM, participação social, EPSAM, principalmente em relação aos restaurantes populares, conferências de SAM. Aí aqui a gente detalhou um pouco nos próximos slides os projetos que a gente já desenvolveu, que são os 2 grandes projetos que eu e o Miki comentamos. Esse também do Ministério da Saúde, que a Cris comentou, que o Miki atuava. E os projetos de tese, de doutorado e de mestrado que nós já desenvolvemos. Não vou me atentar aqui, porque senão a gente vai demorar muito, mas depois, se tu tiver interesse, a gente pode mandar os materiais para você e tudo mais. Além, então, dessas pesquisas, nós desenvolvemos materiais técnicos. Temos um material que é o Almanac do CISAM, onde a gente tenta traduzir um pouco aquele manual amarelo, que é o que baseia, né? A gente tenta trazer de uma forma lúdica, com uma história em quadrinho, com jogos, para que o pessoal, tanto do controle social quanto os governantes, conseguissem entender melhor. É um material super bonito, assim, modéstia à parte, mas depois, se tu quiser, a gente encaminha também, que foi que a gente desenvolveu no primeiro TED que teve com o Ministério. Nós temos também a linha do tempo de SAM de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que conta um pouco da história de como que aconteceu a política e toda a discussão de SAM nesses 2 estados. Temos videoaulas e materiais técnicos sobre a construção de planos. O que mais está travadinho? Materiais técnicos, jogos de SAM, enfim, um mundo assim. Participamos muito com a elaboração de materiais técnicos, então damos opiniões sobre alterações normativas, sobre alterações que acontecem em relação à política, ajudamos na elaboração de relatórios de conferências municipais e estaduais. E aqui são todas as nossas formações, assim, é que aqui não dá para botar multimídia, mas aparece todas as formações que a gente fez, assim, em diferentes espaços, e com diferentes grupos e segmentos. A gente fez um levantamento, assim, então nesse nosso tempo de atuação a gente conseguiu alcançar 472 municípios aqui da região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais de 2.500 pessoas, então, dentre eles gestores, movimentos sociais, profissionais. E a gente teve, então, a possibilidade de elaborar mais de 50 tipos de materiais diferentes, técnicos de pesquisa, só para a gente, então, trazer um pouco do resuminho do alcance das nossas ações. Por conta disso, nós já tivemos alguns reconhecimentos, temos 2 prêmios da FAO, também somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Florianópolis. Então, né, mostra o quanto que a gente consegue dialogar, então, com os diferentes espaços. Então, em relação ao nosso TED, ficou pactuada, então, a execução de 3 metas, né? A primeira é relacionada à atualização e elaboração de materiais técnicos referentes ao CISAM.
A gente, então, está pactuado a elaboração de uma cartilha de SAM na primeira infância e uma cartilha de AN e DH nos serviços sociais. Aí aqui está definido certinho o que ficou pactuado no TED em relação aos documentos de referência, o tamanho dos materiais. O mesmo diz respeito à atualização dos materiais, né? Que é essa cartilha de referência e o caderno do CISAM, que é o documento que a gente sempre fica debaixo do braço, né? Que embasou já tantas discussões nossas, assim, os nossos lá do nosso grupo de pesquisa, eles já estão tudo assim, de tanto que a gente já usou. E aqui a gente meio que definiu como vão ser os princípios, tudo que já está meio que definido no TED, mas também que fique mais fácil também para a gente utilizar quando a gente for conversar. A meta 2, então, relacionada à produção de conteúdo para um curso EAD de formação, né, o objetivo do curso, a base do conteúdo, a carga horária, a definição de como funcionará o plano pedagógico do curso, né, as unidades, como vai ser o conteúdo, materiais didáticos, e a definição da autoria, né, que é a parceria, então, entre a equipe executora e o Ministério da Cidadania. A gente também deixou bem estabelecido aqui o que ficou definido no TED em relação às responsabilidades. E, por último, então, a meta 3, que é relacionada à sensibilização dos atores sociais e governamentais para a participação dos seminários regionais. Aí a meta, o objetivo da meta, né? O público-alvo e as responsabilidades, então, de execução dessa meta 3. Eu passo agora, então, para o Miki falar um pouquinho sobre o cronograma que a gente pactuou e as sugestões que nós temos a partir, né, da possibilidade de ter o recurso e o projeto iniciar dentro da UFSC. Obrigado, Mi. Tu vai passando aí para mim, Mi? Valeu. Sim, querido. Pode passar, então. Então, Cíntia, acho que aqui é a nossa primeira pauta mesmo de conversa e para a gente traçar alguns encaminhamentos em relação ao cronograma, porque, na verdade, a gente trabalha hoje com 3 datas. Uma data é a data que está no TED, que é de outubro. No próprio TED tinha uma data de vigência que acho que era para dezembro, o início do projeto, mas efetivamente a gente consegue iniciar a operacionalização do projeto dentro da UFSC a partir de fevereiro, quando é estabelecido o contrato fundacional, e com mais robustez mesmo, para começar a tocar as atividades, no momento que o recurso chega e a gente consegue, então, realizar a contratação da equipe e operacionalmente fazer com que o projeto ande. E aí, em função disso, Cíntia, o que a gente precisaria já começar a pensar com você, e isso já era uma demanda que ficou pendente na época do TED, que é a questão do aditivo que a gente já precisaria fazer, porque ficou uma questão pendente lá no TED para a gente corrigir. Eu não sei se você se recorda, Cíntia, da questão financeira lá, que depois a Cris conversando contigo, você mesmo orientou para deixar para resolver depois que tudo tivesse organizado, a gente fazendo um aditivo. E aí uma questão que a gente já queria verificar com você era a possibilidade de a gente pensar num aditivo de prazo do projeto, minimamente para a gente garantir esses 4, 5 meses, eu acho que a gente tem de outubro até fevereiro, março, para a gente conseguir realocar dentro do nosso cronograma as atividades que estavam previstas sem prejuízo aí dentro daquilo que foi programado para execução do projeto. E aí, Cíntia, isso vai depender, eu acho que, de 2 grandes questões. Uma é a gente respeitar minimamente o cronograma que a gente tinha estabelecido do mês, considerando o mês 1 como fevereiro, março, ali para frente. E a outra questão, obviamente, que é a expectativa de vocês aí no Ministério, Cíntia, com relação à entrega de cada uma dessas metas, né? Então, o quanto que... o que para vocês vocês têm aí como alguns tempos limites para a gente entregar cada uma das metas em função da programação de trabalho de vocês aí do Ministério e dos planos internos de vocês também, né? Então, o que a gente vai mostrar para você agora é aquilo que estava previsto dentro do período de execução do TED e as sugestões que a gente está trazendo de mudança dessas datas de entrega dos produtos em função desse início mais tardio. Pode passar, Mimi, por favor. Então, a meta 1,
considerando o início do TED para outubro, ela estava prevista para ser realizada até março de 2023, que é a atualização e elaboração dos materiais técnicos referentes ao CISAM. Eu até nem vou falar da meta, porque, na verdade, o prazo da meta está atrelado às etapas, então acho que é mais fácil a gente ir olhando etapa por etapa. E aí a gente tinha 4 etapas. A primeira etapa, que é a elaboração da cartilha, ela estava prevista para ser concluída em junho, e a gente está fazendo uma sugestão para a gente entregar essa cartilha no final do ano, desse ano, de 2022, dezembro. A atualização da cartilha do CISAM, da Garantia do Direito à Alimentação Adequada, essa prevista para julho de 2000. Aqui tem um equívoco, não é dezembro de 2023, tá? É dezembro de 2022, ali que já só fazer a correção. A atualização do caderno do CISAM, estruturando o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que estava previsto para março de 2023, a gente está sugerindo jogar para julho de 2023. E a elaboração da cartilha sobre educação alimentar e nutricional e o DHA nos serviços assistenciais, que estava previsto para março de 23, e a gente está sugerindo jogar para julho de 23. Aí, Cíntia, eu não sei se isso é uma decisão que a gente já consegue tomar agora, se para você está ok, a gente pode seguir com essas sugestões de cronograma, se você precisa pactuar internamente alguma questão em relação a isso. E aí, paralelamente a isso, também a gente queria entender como que vai funcionar a gente fazendo essas prorrogações de prazo das etapas e das metas, se a gente faz isso via alteração no TED, no aditivo, se isso não é necessário, como é que administrativamente, burocraticamente, a gente encaminha isso com vocês também, tá, Cíntia? E para a gente isso é importante porque como a gente tem uma experiência de lidar com projetos de ministérios diferentes, então a gente já lidou com o Ministério da Saúde, a Cris tem uma experiência de trabalhar com o Ministério da Educação via Secane, e a gente já percebeu que cada órgão, às vezes, lida com essas questões de forma diferente, então acho que é bom a gente já ir azeitando isso, inclusive para a gente entender como que a gente tramita isso dentro da UFSC e também com vocês, tá, Cíntia? Cíntia, aí eu vou perguntar para você se você prefere a gente conversar pontualmente meta por meta ou eu apresento as sugestões para as 3 metas e aí depois a gente abre para conversar sobre isso. Eu vou Mick, né? Eu vou falar um pouco como é que funciona essa parte administrativa, que é importante para a gente também, por causa da pressão de contas e tudo isso, e talvez até já ajude nas outras questões. Sobre o TED, a gente tem um instrumento, estava olhando até aqui, que foi assinado o ano passado, em outubro do ano passado, de 2021. Por hora, não existe a necessidade de realizar o termo aditivo. Até porque, por mais que eu utilize como justificativa o atraso no repasse de recursos, vamos dizer assim, ainda é muito incipiente, é importante, como não teve execução nenhuma até agora, que é normal, para a gente isso é normal, é melhor que a gente espere um pouco, pelo menos um ano, aqui são 24 meses, né? Não, 36 meses. Então, a gente espera aí pelo menos 1 ano e meio, 18 meses, até 24 meses, para prorrogar. Não tem problema prorrogar, porque são só 36 meses. A gente pode prorrogar ainda por até 60 meses no máximo, então não tem importância. Aí eu prefiro que a gente espere agora, iniciar a execução, porque aí se precisar prorrogar, o processo de prorrogação ele é demorado. Então, você prorroga agora, depois tem que prorrogar depois, aí fica várias prorrogações, então é melhor quando for prorrogar, a gente chega assim na metade da execução e vê que precisa prorrogar, então a gente prorroga aí por mais 12 meses, por mais 24 meses, aí faz uma prorrogação só e eu acho que até a gente consegue se ajustar melhor, tá? Né? Porque aí tem que ajustar o plano de trabalho, tem que ajustar os valores, tem que ajustar tudo. Então, acho que talvez seja melhor a gente esperar. Sobre o ajuste, o outro ajuste do plano de trabalho realmente vai precisar fazer, que é o da natureza de despesa, que estava ali errado. E aí vamos esperar finalizar o processo para depois a gente ajustar. Aí a gente pode ajustar, não tem problema. E como é que faz o ajuste? Eu posso mandar isso depois por e-mail para vocês. Mas aí vocês mandam um ofício com um novo plano de trabalho, com essa justificativa que é simples,
e a gente vai só alterar isso, tanto porque aí é um termo, aí vai ficar termo ativo número 1. Aí muda no plano de trabalho, muda do termo, aí é tudo assinado pelo SEI, como foi assinado o termo original, e aqui vocês me mandam e aqui eu tramito internamente, aí faço nota e vai para as outras áreas para poder colher a assinatura do secretário. Cíntia, Mas é desculpa, tranquilo. só se eu não sei se eu estou entendendo. Hum. Esse ajuste que você está falando da natureza de despesa lá que a gente vai precisar corrigir, esse a gente já faz agora ou vai esperar? Faz agora. Ah, Faz entendi. agora. Porque eu acho Ok. que tem um impedimento aí para vocês Ele não vai se executarem, né? atualizar como aditivo do TED, entendi. Ele vai ser um ajuste no TED atual. É um Tá. ajuste. Não é o termo aditivo, a gente trata de termo aditivo quando há um aporte de recurso, aí é um termo aditivo. Quando tem uma prorrogação de vigência, aí é um termo aditivo. Mas, nesse caso, vai ser um ajuste de plano de trabalho. Aí ele ele é mais simples do que um termo aditivo. Mas aí eu mando para vocês, mas não tem, tem essa burocracia normal, mas nada de absurdo. E aí, em relação ao prazo, então, a gente espera o ajuste de plano de trabalho, e como é que realmente existe normativo próprio do Ministério da Cidadania para execução de termo de execução descentralizada, né, de TED, que é às vezes diferente de outros ministérios. A gente trabalha com os relatórios semestrais. Então, como agora vocês não executaram o ano passado, então vocês vão enviar para mim o relatório em julho, referente aos primeiros 6 meses de 2022 e os 3 últimos meses ou 2 últimos meses de 2021. Aí envia um relatório só, porque aí a gente consegue fechar aquele período semestral e fica sempre de 6 em 6 meses. Aí nesse primeiro relatório vai ser mais de 6 meses. Mas aí vocês não tem problema relatar que não foi executado, isso não é um problema. A gente sabe dos desafios, vamos falar do processo de contratação, como é que tá, até junho, porque aí até o dia 10 de julho vocês precisam me enviar o relatório referente aos últimos 8 meses. Aí você vai mandar o próximo relatório só em janeiro de 2023, que é referente ao segundo semestre de 2022. Deu para entender? Mais dessa parte burocrática. Cíntia, desculpa, se tu me permite. A gente tem um modelo desse relatório, porque no projeto com o MDS a gente tinha o Elcio mandava para a gente um modelinho de Excel lá que a gente preenchia, não sei se é um modelo similar, mas... Vou mandar para vocês, espera aí, deixa eu ver aqui. Vou mandar o modelo de relatório. Tenho. É um modelo tanto importante, né, ressaltar isso, tanto da parte qualitativa, mas também da parte quantitativa. Vocês vão precisar, por exemplo, pegar a tabela do plano de trabalho e dizer o que foi executado item por item. E à medida que vocês vão enviando, a cada 6 meses, é como se fosse uma prestação de contas daqueles itens que vocês executaram. Por exemplo, vocês contrataram tantos profissionais para fazer tal atividade, vocês precisam dizer quais foram os profissionais, os relatórios, deve ter, né? Os relatórios de atividade daquele profissional, ele contratado durante 6 meses. Durante 6 meses, qual foi o produto daquele profissional, do professor, do bolsista? Então, precisa fazer essa prestação de contas um pouco mais detalhada. E aí eu vou ajudando vocês, porque eu sei que é um pouco burocrático. Talvez vocês precisem de ajuda da fundação em um item ou outro, mas aí eu vou auxiliando vocês nessa parte da prestação de contas. Tá bom? Acho que de burocracia mais assim, né? É o relatório trimestral, o ajuste de plano de trabalho e a prestação de contas. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Não, perfeito. Cíntia, em relação a essas sugestões de prazo para entrega dessas etapas da Meta 1, para você, tem algum problema em a gente estender esses prazos? Tá factível? Não, eu compreendo, porque a gente repassou o recurso só agora, também em março.
A única coisa que na verdade, é uma necessidade nossa, mas eu não sei se é possível para vocês. Porque a atualização do caderno do CISAM, a gente apresenta na reunião da Kaizen, né, na reunião ordinária da Kaizen, para aprovação e tudo, né, para escutá-los. E aí, se essa atualização pode ser para dezembro, ou se ficaria muito ruim para vocês. Se ficar, tudo bem, a gente mantém. Não estou aqui querendo bagunçar o cronograma de vocês, não. É só trazer uma necessidade que a gente poderia apresentar numa reunião para o segundo semestre, que não tem reunião, que seria só em dezembro, na verdade. Porque como o calendário agora é só de 6 em 6 meses, seria em dezembro, a gente poderia até chamar uma extraordinária. Mas aí eu queria escutar, se é possível ou não. Você está falando do item 1.3, né? Isso. Tá, o 1.1 da primeira infância, tudo bem ficar para dezembro desse ano, a princípio para vocês, não tem problema. Não tá. tem problema. Pode, por exemplo, se puder mudar para a gente até... É isso que a gente está querendo confirmar, se a gente pode talvez inverter a ordem, né? A maior urgência hoje, Cíntia, dos 4 documentos é o caderno do CISAM. Se fosse para a gente priorizar a entrega, seria do 1.3. Exatamente. Eu acho, Cris, que a gente pode depois olhar o cronograma, porque assim, a gente previu, Cíntia, obviamente, a contratação da equipe para cada uma dessas atividades. Eu entendo, Cíntia, aí tu só confirma para mim, que não teria problema a gente antecipar ou atrasar contratações dentro da execução do projeto agora, para poder a gente fazer alguma alteração nesse sentido. Mas eu acho que caberia, Cris, depois, internamente, a gente olhar o cronograma, ver se a gente consegue adequar, inclusive entender melhor a demanda de trabalho para esse produto, para ver se a gente consegue cumprir com a entrega até dezembro, e depois eu acho que a gente dá um retorno para a Cíntia o quanto antes em relação a isso, Cíntia. Até para a gente pensar, talvez assim, se a gente conseguir entregar o caderno CISAM até dezembro, como é que ficariam as outras etapas num reajuste de cronograma, né? Eu acho que é isso, assim. Eu estou trazendo isso, mas se vocês chegarem à conclusão de que não é possível, não, assim, talvez seja melhor sim, porque tem as contratações, tem, né, as pessoas que vão trabalhar, tem a diagramação, a gente mantém assim, não tem problema nenhum, não, porque ficaria quando até, aí seria o primeiro semestre de 2023, do ano que vem. Tá bom. Porque essa ordem, Cíntia, se eu estou clara aqui, pensando agora, meio que saiu, naquele momento foi até tu que pontuou, né, essa ordem dentro do plano de trabalho, né? Acho que tu trazia alguma demanda dessa questão da primeira infância, que tinha alguma... Mas se isso mudou para vocês as demandas, né, e a necessidade agora, eu acho que a gente consegue tentar se adaptar, né? A gente dá uma conversada, mas a princípio, se for possível a gente inverter, eu acho que não é um problema para a gente só precisa dar uma olhada dentro da mesma meta, talvez essa questão de contratação de pessoal dentro da meta, eu acho que também é possível de fazer. E aí, por isso que é bacana a gente escutar, Cíntia, o que realmente para vocês é mais importante agora, né? Em ordem de prioridade, agora é o 1.3. Porque eu pensei que a cartilha da primeira infância, da SAM primeira infância, a gente não vai conseguir, bem que é só para dezembro, a gente não conseguiria antes por causa do período eleitoral. Então, a gente começa o período dia 2 de julho. Então, não sei como é que vai ficar, primeiro turno, segundo turno, como é que vai ficar isso. Mas aqui vocês estão me falando para dezembro. Dezembro já acabou o período eleitoral, até para mudança de utilização de logo, de divulgação de todas as coisas, a gente não consegue fazer agora, no período eleitoral, que vai de 2 de julho até o segundo turno, caso haja. Se for em dezembro, eu consigo lançar ela em dezembro, no final de dezembro, né? E aí a gente pensa também toda essa parte de mudança de governo, como é que vai ficar isso, para que não seja um trabalho que a gente perca isso, entendeu? Eu estou pensando também nisso, assim, porque eu não quero perder isso, eu quero divulgar de alguma forma. E aí
Como a atualização do caderno do CISAM é algo que a gente pode divulgar, mas é algo que a gente vai precisar na Kaizen, nos outros itens também, mas assim, porque o da primeira infância, a gente vai trabalhar com a Secretaria Nacional, eu tenho que falar com a Secretaria Nacional, tem uma Secretaria Nacional para isso, Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância. Então, eu preciso dialogar, conversar com eles. A gente pediu para um curso, para elaborar um curso na SAGE, que vai ficar pronto o ano que vem. Então, como ele vai ficar pronto o ano que vem, o SAM em primeira infância, então a cartilha seria também, talvez, interessante que ela fosse divulgada junto com o lançamento do curso. E aí, a atualização da Kaizen, do caderno do CISAM, ele acaba sendo um pouco mais interno, por mais que a gente divulgue. Mas aí eu conseguiria rodar isso internamente com mais facilidade por causa do período eleitoral do que uma cartilha sobre SAM em primeira infância. Mas é porque, assim, eu estou prevendo alguns cenários, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, né? A gente não sabe como é que vai ficar. Então, é só isso, assim, sabe? Tá, joia. Não, mas então tá, a gente conversa internamente. Mas pensa, vamos refletir e aí... Mas aí, a princípio, o 1.4 ficar para julho de 2003 tá ok? Sim, porque a gente vai lançar um curso também sobre isso. E aí, ótimo que seja esse período. Tá. Não, perfeito. Pode passar, Mimi. Eu olhei o relógio agora, eu vi que já são 12 para as 10. Então tá, a meta 2 é produção de conteúdo para o curso. Então, as etapas dessa produção a gente organizou em dois relatórios, um com uma proposta dos conteúdos, a segunda com uma primeira versão já dos conteúdos diagramados para serem entregues para o Ministério, e a terceira etapa, então, a etapa final de validação e diagramação do curso, né, e das artes, para entregar para vocês, para que vocês consigam colocar na plataforma onde o curso vai ser disponibilizado, né? Então, a gente tinha a previsão de entrega desta meta, uma agora para março, que já passou, outra para março, aí o segundo relatório para março de 2023 e a finalização para março de 2024. E aí a gente também está estendendo isso, então, para o primeiro relatório para agosto, o segundo relatório para outubro do próximo ano, e aí a gente finalizar a entrega dos materiais validados para outubro de 2024. Uhum. Não, tá ótimo, porque talvez vocês se organizarem, porque para a gente isso aqui é importante, para a gente saber quando vocês vão fazer a entrega, mas até para vocês se organizarem internamente, por exemplo, vocês vão fazer a cartilha de SAM e primeira infância. Aí a cartilha, aí tem produção de conteúdo, aí encaminha para a gente avalia, encaminha para a Kaizen, para a Secretaria Nacional, aí vai validando junto e vai construindo junto. E aí a parte da diagramação provavelmente vai correr depois que o conteúdo estiver pronto. Sim. Então, para vocês ajustarem internamente, aí para a gente não tem importância, mas para vocês ajustarem internamente, que o cronograma da diagramação, que é essa meta 2, ela corra depois da validação, da construção, né, do conteúdo. Dentro da nossa organização, Cíntia, a gente já está trabalhando com essa perspectiva de entrega de conteúdo para validação. Então, dentro da nossa equipe, como é que a gente está pensando em organizar todos os nossos processos? A gente fazer minimamente 3 validações com vocês. Uma primeira validação é uma validação de sumário, uma validação de expectativa, né? Então, olha aqui, a gente está pensando em organizar o material, estruturar o conteúdo dessa maneira. Para vocês está ok? Ok. Validou. Então, vamos para a produção de conteúdo. Fez o conteúdo, entrega para vocês. Conteúdo está ok? Ok. Então, agora vamos para a última parte, que é a formatação, né? Cuidar da forma e da diagramação para entrega para vocês e ter uma última validação, né? Então, inclusive, Cíntia, isso que você está falando para mim é importante para a gente, inclusive, entender melhor esses tempos dentro do Ministério, né? Porque quando a gente pensa em validação, na minha cabeça, a gente vai fazer uma reunião igual essa aqui, com você e mais algumas pessoas, a gente, obviamente, entrega o material antes, vamos ajustar alguns pontos e está tudo certo. Agora você está colocando, não, a gente vai ter que talvez apresentar para a Kaizen, então, assim, inclusive essa temporalidade desse processo de validação
quais são os caminhos que vocês vão percorrer para a gente também entender o tempo que isso vai ficar parado aguardando a validação de vocês, né? Eu acho que isso também vai ser importante depois a gente alinhar realmente. Pode passar, Mimi. E aí, bem, a última meta, então, que é a sensibilização de atores governamentais e sociais para participação nos seminários. Essa aqui, Cíntia, é uma meta que, particularmente para mim, ela tem um ponto de interrogação, que é quando que o seminário vai ser realizado, qual é a organização de vocês, né? Porque a gente vai fazer um trabalho de sensibilização desses gestores e depois certificá-los, né? E fazer todo o relatório final dessa entrega. Então, a gente está prevendo, na nossa, pelo cronograma, que a gente tinha ali março de 2023 como a entrega do relatório com a proposta de materiais. Agora, essa entrega de relatório, a gente está estendendo para janeiro do próximo de 2024, mas só como entrega de relatório. Não necessariamente a gente vai ter, a gente já pode estar com, antes disso, com os contatos realizados, né, que é todo o processo ali anterior para fazer essa sensibilização para a participação do seminário. Mas o que para a gente é importante aqui, Cíntia, é que eu não sei se vocês já têm alguma programação prevista de quando esse seminário vai acontecer, porque daí, obviamente, isso vai mudar, pode mudar esse cronograma aqui, né? Essa meta 3, eu acho que a gente precisa deixar do jeito que está e sentir um pouco como é que vai ficar o cenário, principalmente no ano que vem. Com mudança de governo, isso a gente precisa levar, é difícil de falar, mas precisa levar em consideração. A gente não sabe como é que vai ficar. Acho que vai ser feito, mas a proporção, o número de pessoas, sabe? Tudo isso pode ser que mude. Quais os documentos que a gente vai conseguir entregar até lá, o que vai ser construído ainda esse ano e o ano que vem. Então, acho que a gente pode, se vocês concordarem, deixar um pouco assim do jeito que está. Acho que o ano que vem, quando os documentos, a meta 1 e a meta 2, à medida que elas forem sendo encerradas, a gente vai pensando melhor, eu vou pensando também como é que vai ficar a meta 3 e como a gente executa ela, porque eu não sei, cronograma, programação, por enquanto nada. A intenção no início era que a universidade fizesse a mobilização, era isso, fazer a mobilização para oficinas regionais, que a gente já está fazendo, numa proporção menor, né? A gente está fazendo com Kaizen estadual e com SEI estadual, mas a gente quer fazer agora para aberto, né? Para todos os gestores e atores ali que afetam a SAM. Então, vai ser algo maior. É isso que a gente tem desenhado internamente só, mais nada. Não, tá, perfeito, Cíntia. Eu acho que isso que é para a gente importante, porque se você falasse assim, não, nosso seminário vai acontecer no segundo semestre de 2023, aí realmente isso para a gente, mas ótimo, acho que entendo as questões que você levanta e tudo bem, a gente vai tocando e vai conversando, dialogando com vocês para ir ajustando esta atividade. Mimi, não sei se tem mais... ok. Acho que era isso, Cíntia, assim, que para a gente, nesse primeiro momento, da questão do cronograma, da gente ajustar um pouco esse andar em cima das expectativas de vocês, para que a gente internamente também a gente possa começar a se organizar e corresponder a essas expectativas, né? Eu acho que de encaminhamento agora, principal é a gente verificar a etapa 1 ali, a possibilidade da gente antecipar a entrega da atualização do caderno do CISAM, mas ok, acho que é isso. E também fazer esse ajuste, então, no plano de trabalho, né? Que a Cíntia vai nos orientar por e-mail, né? Tá, eu mando para vocês. Cíntia... Pode falar. Um ponto que eu queria trazer, a gente está tendo duas experiências com duas universidades hoje. Para a construção, atualização também de alguns documentos, que na verdade não é uma demanda, foi uma demanda nossa, mas não acontece por meio de recurso nosso. Na verdade, acontece com uma outra secretaria, que é a SAG, que é a Secretaria de Articulação e Apoio à Gestão da Informação, que é dentro do Ministério da Cidadania também, uma outra secretaria. E ela é responsável, é onde, inclusive, os nossos cursos, em vários cursos, ficam hospedados.
no site do Ministério, e é a SAGE que faz toda essa parte dessa estruturação. Então, a SAGE, ela, diante da nossa demanda de formação e do Ministério todo, percebendo que a indisponibilidade de pessoal mesmo para atender a toda a demanda do Ministério, contratou fez um TED com algumas universidades para elaboração de cursos. A gente tem um curso que é o Direito Humano, Alimentação Adequada e a Rede Socioassistencial, o curso do Direito da SAN e a Primeira Infância, o Orienta a Plantação que está sendo atualizado. E aí, trazendo um pouco isso aqui, partilhando com vocês, a gente tem tido, em alguns momentos, com uma universidade, não vou falar aqui, né, o nome, mas uma experiência positiva no sentido da escuta e da construção, e que aí eu queria que vocês tivessem atenção, na construção do documento, que precisa ser técnico, mas, ao mesmo tempo, precisa ter uma linguagem que o gestor e o ator, lá na ponta, né, os movimentos sociais, eles consigam compreender, porque a gente percebe cada vez mais que eles são muito carentes de informação. E precisa há muito tempo que você fala da lei, dos normativos, da SAN, do conceito e tudo isso, a gente precisa ter uma linguagem o mais clara e simples possível para que, para que aquele conteúdo eles realmente consigam absorver. Então, a gente tem tido dificuldade com uma universidade nesse sentido de compreensão, porque da produção de conteúdo, da formação, da educação, mas que precisa deixar isso mais claro. Talvez que vocês estejam mais fácil, vocês já produzem alguns materiais que eu vi que a Milena apresentou. Então, precisa ter essa atenção. Não é nem de simplificar demais, mas também não pode ser um negócio extremamente difícil que ninguém consiga compreender. Tá? E há também esse diálogo. Não somos nós que fazemos diálogo com a universidade, quem faz o diálogo é a SAGE, mas assim, de chegar ao material e a gente muitas vezes tem que fazer a revisão de um ponto ou outro, dessa dificuldade, às vezes, da compreensão do cenário político que a gente está vivendo. Enfim, cada um aqui tem uma forma de lidar e de pensar, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas os nossos materiais eles precisam ser o mais atemporais possíveis. Atemporal no sentido assim, de atemporal e de impessoal possível, para que a gente consiga utilizar com maior, assim, porque a gente vê, eu sou técnica, né? Vê muitos dos nossos recursos que não foram utilizados ou que foram utilizados e a gente não consegue hoje, se perdeu, porque a gente não consegue mais aplicá-los, né? Da melhor forma possível. Então, é um pouco isso, assim, de deixar a linguagem mais fácil, mais clara, compreendendo sempre quem é o nosso público, e deixar de forma mais atemporal possível também os nossos materiais. Mas eu vejo que você já tem experiência, né, com isso, então acredito que vai ser mais fácil. Mas quis trazer, por causa dessas duas outras universidades que a gente está trabalhando, tem sido o diálogo um pouco mais difícil. Mas não fomos nós que escolhemos, né? Não fomos nós, no caso com vocês foi diferente, né? Foi com a SAGE, enfim, é um pouco mais complicado assim, o diálogo com eles. Perfeito, muito boas essas tuas colocações, Cintia. Eu acho que essa não é uma tranquilidade, não vou dizer que é uma tranquilidade. Não é uma coisa fácil, né? Eu sei. Mas, ao mesmo tempo, essa é um centro, né, das nossas produções. Assim, acho que esse grupo aqui, né, eu falo de boca cheia, já te falei, tem muito cuidado com a educação popular, com a linguagem popular, a aproximação com diferentes atores sociais, né? Então, acho que esse é um eixo, assim, que é transversal ao que a gente tem produzido, né? Mas é muito interessante as tuas pontuações. E aí, Cíntia, o que eu ia te perguntar antes é como que... A gente não precisa definir isso agora também, mas como que tu visualiza ou como que tu gostaria de fazer esse acompanhamento do grupo, né? Porque a gente vai te enviar semestralmente os relatórios, a gente vai estar trabalhando, mas tu gostaria de ter uma agenda periódica, de ter reuniões com a gente? Como que para ti fica bom, assim, a gente te acessar mais? Eu tenho falado contigo por e-mail, por WhatsApp, né? Agora,
eu aproveito esse momento para já te dizer que o Miki e Milena vão entrar também em contato mais frequente contigo agora, passando, claro, pela gente, mas a gente vai estar deixando, né, esse papel também com eles. Mas como que tu gostaria de manter esse contato com a gente? Bom, enfim, quais outras universidades que nós trabalhamos? A gente normalmente tem reuniões bimestrais ou à medida da necessidade. Então, vocês já vão nos reunir daqui a 15 dias para conversar sobre tal coisa. Eu estou disponível. Quando eu não posso, eu falo para a Cristina, não, hoje não dá, semana não dá, está muito puxado, está muito difícil. Mas pode ser bimestral ou à medida conforme a necessidade. Às vezes tem coisas que são mais urgentes, que a gente precisa resolver logo. Então, e também pode entrar em contato comigo pelo e-mail e também pelo WhatsApp. Eu acho bom a gente, né, o e-mail, o WhatsApp funcionam super bem, mas eu acho que a gente tem um momento, o grupo, né, contigo aí, talvez bimestral, a gente tentar deixar isso mais ou menos com antecedência. Eu gosto dessa ideia, assim. Obviamente que vai ter momentos que a gente vai te demandar mais ou uns menos, mas eu acho que um bimestral a gente consegue se manter mais enquanto grupo alinhados, né? Sei que... Mas, Miki, acho que eu te cortei ali, tu ia falar alguma coisa? Não, eu só ia comentar em cima da fala, reforçar, acho que é muito bom te ouvir falar isso, Cíntia, em relação ao que você espera dos materiais, porque isso já é um alinhamento também com algumas questões que a gente acredita da linguagem que esse material ele precisa ter. Né? Quando a Milena fala do caderno amarelo, o quão ele é importante para orientar a implementação da política, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre percebeu o quanto que os gestores locais eles têm dificuldade de compreender as questões que estão dentro daquele caderno, né? E que bom que a gente já tem esse alinhamento. Mas, de qualquer forma, acho que isso é um processo que a gente vai azeitar no meio do caminho, né? Na medida que a gente for fazendo esses momentos de validação, de entrega, de entender o quanto que a expectativa de vocês daquilo que está sendo produzido está coerente com aquilo também que a gente gostaria de ter no material. E, bem, acho que o que é importante é a gente realmente criar uma agenda de trabalho que possa ser bem compartilhada entre vocês e entre a gente, para a gente conseguir fazer com que os materiais consigam atender as expectativas de todo mundo, né? Acho que isso. Mas acho que para a gente é bem tranquilo, Cíntia, bem tranquilo. Eu acredito que vai ser bom, assim, que vai ser... eu estou com esperança, assim, de que vai ser bom e que a gente vai conseguir entregar algo, né, de forma assim, concreta para os nossos gestores que estão precisando realmente disso, assim, né? E à medida também que a gente for construindo, eu for sentir necessidade de escutar os alunos devido à experiência de vocês na formação e na educação, eu vou também entrando em contato com vocês, com a Cristina, com a Milena, né? Porque a gente está com o plano, né, de formação que a gente quer pensar mesmo. E as outras atividades, por exemplo, a gente vai lançar uma ação agora de 19 de abril. E aí, posteriormente, auxílio, por exemplo, a gente vai ter que contratar um novo consultor para poder fazer análise de Mapassan, então auxílio de vocês na divulgação do Mapassan. A gente vai começar o Mapinsan agora. Então, finalizando a seleção dos currículos que a gente já recebeu. A gente vai abrir uma consultoria para trabalhar toda a parte de diálogo, articulação e comunicação com os paisães estaduais, os conselhos estaduais, a participação de vocês, à medida do possível também, como convidados na reunião da Kaizen, a gente vai estar passando isso para vocês também certinho. Então, contar com vocês, com todo o recurso que a gente está passando, sim, mas também com a expertise de vocês em outras áreas e o tempo que vocês já trabalham com a segurança alimentar. A gente vai estar... Eu já tenho, acho que eu sempre passo para a Cristine, né? E eu acho que agora o diálogo vai ficar mais próximo, assim, e recorrente, né? Já é assim, a gente fica à disposição, né? Reforço aí a nossa esperança também. Acho que a palavra esperança que você usou é boa, né? Nossa esperança de retomar, de voltar a caminhos aí de fortalecimento, né? Então a gente fica
certamente à disposição. Temos outras ideias, para além dessas que estão nesse TED, né? Ano passado, tu também nos lançou ali a possibilidade de talvez um outro recurso, então a gente segue aí com vontade de fazer outras é porque o recurso não veio, senão é porque não veio, viu? Mas quando ele vir, né, a gente tem realmente vontade de seguir construindo dessa linha mesmo, né? A nossa linha, como eu falei, é a linha da gente aqui de pesquisa, de extensão, de formação, quase que de vida, né? Então a gente segue aí como parceiros e priorizando aqui uma comunicação muito boa entre a gente para que a gente possa atender as demandas aí com qualidade. Tá bom, querida, a gente vai te liberar para o teu outro compromisso, né? E daí, assim, última coisa, esses prazos que a gente pactuou aqui, que para ti ficaram bons, a gente te envia por e-mail, enviamos essa apresentação, precisamos enviar mais alguma coisa? Não, eu vou mandar para vocês aqui o ajuste, como é que realiza o modelo de relatório semestral e como é que realiza também a prestação de contas. Se você quiser mandar a apresentação, sem problema, sabe? Mas, assim, compreendendo que caso precise de algum ajuste também no cronograma, a gente vai conversando. Perfeito. Cíntia, obrigada. Bom dia para você, então, aí. Boa reunião. Foi ótimo. Se o pessoal quiser permanecer na sala aqui. Obrigada pela generosidade e disponibilidade de vocês, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Bom trabalho para você. Obrigada.